RFI Convida. O RFI Convida de hoje recebe em seus estúdios o jornalista franco-brasileiro Bruno Meierfeldt. Ele é correspondente do jornal francês Le Monde no Brasil e ele está aqui na França para o lançamento desse livro, Cauchemar Brésilien, que podemos traduzir como O Pesadelo Brasileiro. Obrigado, Bruno Meierfeldt, pela sua presença e seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio França Internacional. Obrigado. Bruno, como eu disse, você é correspondente do jornal Le Monde, isso desde 2019, e recentemente você publicou uma série de reportagens sobre o Brasil, visitou vários lugares da Amazônia, publicou também reportagens sobre o fenômeno do bolsonarismo no Brasil, e agora você está então lançando esse livro aqui na França, pela editora Grasset, Cauchemar Brésilien, que traduzimos como Pesadelo Brasileiro. Então, primeiramente, Bruno, gostaria que você falasse como surgiu o título desse livro, Pesadelo Brasileiro, ao se referir ao presidente Bolsonaro. Bom, foi uma trilha intelectual, porque o Bolsonaro é um personagem, uma figura muito diversa e muito complicada. Então, difícil atribuir um título só para esse personagem. Ele é um produto do Brasil, do interior do Brasil, ele também é um produto do Rio de Janeiro, onde ele foi deputado durante muitos anos, é um produto da política brasileira de Brasília, ele é um militar, ele é um parlamentar. Muitas pessoas falam que ele é um louco, uma pessoa doente, outros queriam um grande estratégio, justamente, que ele conseguiu criar uma configuração perfeita para chegar no poder. E, no mesmo tempo, pessoas falam que ele é um ditador, outros que ele é um fascista, tem muitas atribuições assim. Outro, pelo contrário, as pessoas que gostam dele falam que ele é um grande democrata, que ele quer governar e que o STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, impede ele a governar. E foi uma coisa, eu queria uma coisa que conseguia abrir um pouco o personagem. Bom, para mim, teve que ter um Brasil no título, Brésilien, brasileiro, e foi uma prima minha, muito querida, que um dia a gente estava num boteco no Rio, em Botafogo, e ela me falou: Bruno, mas esse Bolsonaro, esse Brasil hoje é um pesadelo. Eu falei: um pesadelo? Eu falei: pesadelo é interessante, porque pesadelo é apavorante, parece surreal, mas fala muito sobre o seu ser, sobre você, sobre o seu inconsciente. Eu acho que isso é uma característica muito forte do Bolsonaro, e que, tão louco que parece o bolsonarismo, o Brasil de hoje, o presidente especificamente, ele fala muito sobre a história do Brasil, sobre a sociedade do Brasil, sobre as raízes do Brasil. Então, para mim, ele é, de uma certa forma, um pesadelo. Mas o livro tem também como fio condutor o governo, né, principalmente o governo de Bolsonaro, que entrou no poder então em 2018. Uma espécie de balanço, diz respeito também a muito das reportagens certamente que você fez, né, nesse período no Brasil. O que você mais caracterizaria do governo Bolsonaro que justificaria então, no caso, esse título de Pesadelo Brasileiro? Bom, tem vários acontecimentos assim, desde o início do governo Bolsonaro. Para a gente na França, assim, eu tomo o meu lado francês, vamos dizer, a coisa mais apavorante é a Amazônia, de ver que esse processo de destruição incrível que está acontecendo hoje, muito apavorante. Para os brasileiros, eu acho que o maior pesadelo, vamos dizer, vai ser talvez a crise da Covid-19, e hoje a crise da inflação. E a crise econômica, e a taxa de desemprego, 33 milhões de brasileiros passando fome hoje, e isso seria a coisa mais, o pesadelo no Brasil, o pesadelo brasileiro visto da França, seria mais a Amazônia. Mas eu acho que a coisa mais, para mim, pelo menos, a coisa mais grave que aconteceu nos 4 últimos anos no Brasil foi a crise da democracia, os ataques do Jair Bolsonaro, dos bolsonaristas, do governo Bolsonaro, contra as instituições e contra as urnas eletrônicas e o sistema de votação brasileiro, que era um motivo de orgulho para o Brasil até hoje, e isso vai ter consequências no longo prazo. Já que a gente também na França está num período de desconfiança bastante grande com a democracia, isso e talvez as armas. Tem hoje 1 milhão, eu acho, de armas em circulação com civis no Brasil, e isso são armas que vão ficar na sociedade brasileira e que pode ter um impacto bastante grande nas relações sociais, nesse clima de violência que tem no Brasil hoje. Uhum. Agora, você, em determinado momento, Bruno, você fala que o Bolsonaro está longe de ser um parênteses,
né? Ele é a demonstração concreta do que o populismo de extrema-direita pode fazer, e você até apresenta o Brasil como uma espécie de laboratório aí do extremismo que deve servir de lição para outros países, né? Você mesmo acabou de falar um pouco, se referiu à França. O que se passa no Brasil, no Bolsonaro, tem alguma influência? Pode repercutir aqui no exterior, na sua opinião? Eu acho que ele já se repercute, na verdade. Eu acho que o crescimento dos extremos, a desconfiança contra a democracia, o impacto das redes sociais, tudo isso já está acontecendo aqui. Só que ele está acontecendo de uma forma, eu acho, mais grave no Brasil, por ser, e isso é minha tese, ser um país extremamente isolado. Ou seja, uma bolha. Isolado, você é brasileiro, eu sou franco-brasileiro, quando a gente vai para o Brasil, a gente viaja 11 horas de avião, o país é cercado por um oceano e por uma mata, vamos dizer, fechada, o Brasil de costas, voltado de costas para a América Latina, não olhando muito para a África, enfim. Tem essa coisa de uma bolha onde você pode falar o que quiser, onde você pode exprimir qualquer tipo de opinião e tá tudo bem. Eu acho que o Bolsonaro, ele é um pouco isso, né, de certa forma, e por isso que tudo é mais extremo no Brasil, porque não tem essa coisa às vezes, do autocontrole. Eu acho no jeito que uma parte da sociedade brasileira hoje se sente legítima para falar. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito forte hoje, mas que se repercute também na França, com certeza. Em determinado momento, você até falou que ele se difere de muitos outros líderes, né, relacionados com o populismo e da extrema-direita mesmo. Né? Ele se diferencia realmente, é um personagem, digamos assim, atípico nesse sentido? Eu não gosto muito da expressão do Trump de tropique, Trump tropical, Le Pen do Brasil, Orbán latino-americano, porque eu acho que isso é ignorar a especificidade do Brasil e do Bolsonaro, de ver ele, o Brasil, país de praia, de carnaval, então tudo isso é um pouco exótico e não precisa levar muito sério o que está acontecendo, muito a sério o que está acontecendo. Eu acho que, pelo contrário, o Bolsonaro, ele tem características muito específicas, seria o produto de uma história, que é a história do Brasil moderno, da ditadura militar, da época da construção de Brasília, também nos anos 60, dos anos 50, dos anos 60, e de 30 anos de democracia. E por isso ele tem características próprias, assim, óbvio que eu posso completar também sobre isso, mas eu acho que ele tem umas características próprias, assim, por ser brasileiro, pelo simples fato esse simples fato, né? Agora, no caso, Bruno Meyerfeld, você acha que a partir do governo do Bolsonaro, a imagem do Brasil como nação, você estava comentando que o Brasil é muito conhecido, né, por esse lado festivo, alegre, mudou? A percepção de fora, do exterior, em relação ao Brasil, mudou a partir do governo Bolsonaro? Eu não sei se mudou, mas Bom, eu não moro na França, mas o que eu estou percebendo é uma forma de incompreensão muito forte. Porque o Brasil, 11, 12, 13 anos atrás, era visto aqui como um símbolo de desenvolvimento, de progresso. Ele era a democracia mais alegre, a mais progressista. Teve essa coisa de ter um líder operário como presidente de esquerda que consegue tirar 50 milhões de pessoas da pobreza e diminuir a taxa de desmatamento de mais de 80%. Então, era uma coisa muito forte para mostrar que uma democracia nova está se dando bem, vamos dizer. E hoje tem o Bolsonaro, que aqui é visto como um extremista, vamos dizer, um símbolo de desespero e de retrocesso. E as pessoas não entenderam muito bem a transição. Como que o mesmo país, e os franceses gostam muito da França, pode produzir tanta esperança e tanto desespero no mesmo tempo? Será que são dois países diferentes? Eu acho que tem essa incompreensão bastante forte. Eu não sei se mudou a imagem do Brasil. Eu estava no voo Air France Rio-Paris 2 semanas atrás, lotado de pessoas alegres de ter viajado no Brasil, etc. Mas dificilmente o francês consegue entender que é o mesmo país. Contraditório e por isso eu acho que tem que explicar. Por isso que eu escrevi o meu livro também. E nesse livro, O Pesadelo Brasileiro, você fez entrevistas com parentes, com pessoas que conviveram com o Bolsonaro,
enfim, né, com várias pessoas, só que você mesmo disse que não conseguiu entrevistar o Bolsonaro, Jair que Bolsonaro. você tentou, né, na verdade, né? E em determinado momento você disse até que a relação dele com a imprensa internacional realmente ele é inexistente, né? E pior ainda, quando se fala que é um francês. Você sentiu isso? Realmente, o fato de ser francês atualmente dificulta, no caso? Dificultou para você a elaboração desse trabalho? Bom, a situação está muito complicada para qualquer jornalista brasileiro ou estrangeiro, pior ainda para estrangeiros e pior ainda para os franceses, por causa dessa briga, vamos dizer, dessa crise diplomática de 2019 entre o Emmanuel Macron e o Jair Bolsonaro. E depende com quem que você quer interagir em Brasília. Tem pessoas, inclusive no governo, primeiro escalão do governo Bolsonaro, que tem bastante respeito, às vezes tem pessoas até francófilos, né, dentro do governo Bolsonaro, mas tem uma certa hostilidade a demonstrar uma afinidade com a França por causa do próprio presidente que tem essa briga com Emmanuel Macron. Então, claramente, o Bolsonaro não dá entrevista para pessoas desconfiadas, mas também pior ainda com estrangeiros e com um francês muito complicado. Eu fui para Brasília, conversei com os assessores dele e entendi muito rapidamente que ele não ia dar uma entrevista para um jornalista francês. Mas isso não é o pior hoje no Brasil. A situação é... entrevistar o Bolsonaro é uma coisa, fazer reportagem na Amazônia é uma outra. E bastantes setores favoráveis ao presidente Bolsonaro, bolsonaristas, têm uma antipatia, até uma certa raiva contra a França, por causa do que eles percebem como uma humilhação do que aconteceu em 2019. E isso dificulta muito mais o meu trabalho do que entrevistar o próprio presidente Bolsonaro. Nas pesquisas que você fez, você percebeu algo parecido na história, pelo menos recente, da política brasileira? Uma tal hostilidade com relação à França? Não, porque eu acho que justamente por ser franco-brasileiro, antes do Bolsonaro, antes dessa crise, não tinha nada mais gostoso, mais genial do que ser francês no Brasil, brasileiro na França. Eu acho que sempre foram dois países muito ligados, que se amavam muito, e com uma fronteira na Guiana bastante grande, somos vizinhos também. Então, para mim, sempre fez muito sentido ser franco-brasileiro. Não tinha nenhuma contradição, pelo contrário, se completava. Eu tenho o jogador de futebol Raí, que também é um amigo meu, que fala muito bem sobre isso, sobre como que os dois países conseguem se completar. Eu acho que tem mais aulas de capoeira em Paris do que no Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu acho que para mim não tem equivalente. Não, é uma coisa sem precedente. A tensão que existe hoje entre a França e o Brasil, as relações diplomáticas são totalmente congeladas hoje. E, tem uma grande parte da sociedade brasileira, uma maioria, 80%, 90% dos brasileiros que amam a França, continuam a amar a França, mas tem um segmento dos bolsonaristas, vamos dizer, que tem essa hostilidade. Uhum. Bruno, no seu livro, claro, você se refere à história, analisou bastante, né, o governo Bolsonaro, mas um dos fios condutores é o Palácio do Alvorada, né? Sempre ele está presente na abertura de alguns capítulos, no decorrer da sua narrativa. Por que você utilizou esse recurso e fez essa... É como se fosse um personagem, né, do próprio livro. Bom, como dizer, porque primeiro eu estou apaixonado pela arquitetura de Brasil, no modernismo brasileiro. Eu acho que como brasileiro francês ou franco-brasileiro, eu me orgulho muito de ser brasileiro, de mostrar esses monumentos para os meus amigos. Eu acho que é sensacional o que foi feito em Brasília nos anos 60 no Brasil. Primeira coisa. Segunda coisa, porque a Alvorada é um palácio de vidro, de transparência, de um certo Brasil, vamos dizer, um Brasil alegre, um Brasil de progresso, um Brasil de abertura, um Brasil culto também, um Brasil
que tenha aberto para o resto do mundo, que gosta da natureza, também cercado por um lago, uma floresta. E o Jair Bolsonaro, ele representa esse outro Brasil, que é um Brasil mais fechado, mais escuro, paranoico também. Eu acho que eu sempre pensei, mas essa contradição muito grande entre um Jair Bolsonaro, esse personagem que me fascina também, e esse palácio, que são duas antiteses. Eu pensei, a coisa mais fascinante do mundo é imaginar, no caso eu não estou imaginando, são fatos, o Jair Bolsonaro dentro do Palácio da Alvorada. E eu acho que justamente eu queria explicar, eu queria mostrar um outro lado do Brasil. Eu acho que justamente esse contraste entre o Bolsonaro e a Alvorada justamente ajuda a entender a complexidade desse país. Bruno Meyerfeld, você lança o livro aqui na França às vésperas de uma eleição histórica no Brasil, entre dois candidatos que se destacam, né, na atual corrida eleitoral, que é o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você vê esse clima eleitoral no Brasil atualmente? Bom, o Lula é favorito, ele tem grande chance de ganhar, tem que ser sincero. Mas eu acho que o Bolsonaro tem uma dinâmica muito forte, que ninguém pode menosprezar a chance do Bolsonaro se reeleger. E especialmente 6 meses, 8 meses atrás, ele tinha perdido mais ou menos a metade dos eleitores dele. Hoje ele conseguiu, eu acho que ele perdeu hoje 25%. Eu não sei exatamente o que pode acontecer, mas a sociedade é bastante polarizada. Eu acho que ninguém ganha com 70% no segundo turno hoje no Brasil. A sociedade vai continuar bastante dividida no futuro, com certeza. Uhum. Ok, então. Muito obrigado, Bruno Meyerfeld, jornalista franco-brasileiro que está na França lançando seu livro Cauchemar Brésilien, Pesadelo Brasileiro. Muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional, Bruno. Obrigado.